Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Lopes, da disciplina de Educação Física, e hoje a nossa aula do Revisa Enem será sobre sedentarismo. Nós sabemos que o sedentarismo ele tem algumas características, como a falta de atividade física ou a sua diminuição. Então nós vamos ver alguns conceitos e saber separá-los. Tá? Vamos dar uma olhadinha logo na tela. Aqui a gente vê dois conceitos. Segundo Santos, 2006, o sedentarismo é definido como a falta ou a grande diminuição da atividade física. Em outro conceito, nós vemos, com Araújo, 2007, o conceito de sedentarismo é ampliado, tornando-se mais abrangente na saúde pública, envolvendo a ausência ou irregularidade da atividade física, de maneira insuficiente para promover benefícios à saúde. Nós podemos destacar o nome atividade física nos dois, tá? Nos dois conceitos, um mais ligado ao exercício e o outro ligado mais à área da saúde. Então, para vocês destacarem bem, tá? Saberem diferenciar que o sedentarismo ele pode vir nessas duas vertentes. Vamos dar uma olhadinha aí no esquema. As características do sedentarismo podem vir como ausência ou insuficiência da atividade física, tá? Na sua prova. Ou com pouco gasto calórico nas atividades cotidianas. Essa primeira, ausência ou insuficiência de atividade física, ela vem mais ligada ao exercício físico, à atividade física em si. Já quando a gente está vendo aí o pouco gasto calórico nas atividades cotidianas, tá? Ele vai vir ligado mais a uma questão também usada na área de saúde, tá? Ok? Então nós vamos falar um pouquinho do que pode causar o sedentarismo. O que é que o sedentarismo ele pode causar, tá? Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que o sedentarismo, tá, pode causar. A primeira delas é a obesidade, certo? A obesidade ela é um grande mal que o sedentarismo pode causar e outras doenças também. Tanto o sedentarismo como a obesidade ela pode causar outras doenças e a gente vai elencar algumas, tá? A diabetes, a hipertensão arterial, o acidente vascular cerebral, que é o AVC, o infarto, a osteoporose, ansiedade, depressão e doenças articulares. Veja que ela pode causar tanto doenças da parte física, tá, como doenças da parte mental. Então, o sedentarismo, a falta dessa atividade física, ele não só afeta o nosso corpo, mas também a nossa mente, tá? Então, nós temos que ter a consciência, né, que novos dados já surgem no Brasil, que o aumento de 50% das pessoas que não praticam atividade física, desses sedentários, então aumentou o peso corporal. Essas pessoas estão com peso inadequado. Em 10 anos, nós aumentamos em mais de 50%. Isso vai agravando, tá, esses fatores ou causando esses fatores, tá? Vamos dar uma olhadinha de novo aí nesses fatores. A gente pode ter questões relacionadas a diabetes, hipertensão arterial, AVC, infarto, que vai estar ligado ao sedentarismo, como também a osteoporose, ansiedade, depressão e doenças articulares. Então, o que nós podemos ver é o estilo de vida, tá, da população hoje e o estilo de vida da população como era antigamente. Hoje em dia as facilidades estão muito maiores, com transporte que não existia. Vamos pensar 100, 200 anos atrás, tá? Quais eram os meios de transporte? Tá? Existia carro? Não existia carro, ônibus, metrô, enfim. Então, os meios de transporte, a alimentação inadequada que nós temos hoje, esse alimento que é industrializado, quantos e quantos produtos químicos não vêm nesses alimentos? Há 200 anos atrás, como era a alimentação? Muito mais saudável, né? Então, isso tudo contribui, né? O sal em excesso vai contribuir no caso da pressão arterial, o açúcar em excesso no caso da diabetes. Então, tudo isso pode vir ligado também ao sedentarismo, tá ok? Então, vamos se ligar aí nas dicas. E aí a gente vai ver que o sedentarismo, ele é o quarto maior
fator de risco de morte no mundo, porque essas doenças estão atreladas ao sedentarismo também, tá ok? Todas essas doenças que nós falamos, tá? Juntando com esse estilo de vida atual, pouco saudável, está contribuindo para que o sedentarismo ele cada vez mais seja um risco de fator de risco de morte no mundo, tá ok? E ele pode ser a causa ou o agravamento das doenças, tá? Então, ela pode ser a causa ou agravar uma doença que geneticamente, tá? Que vem de família, vem dos pais, dos avós, aquele indivíduo possa ter a probabilidade. E aí, com um estilo de vida sedentário, nada saudável, aumentar, agravar esse tipo de doença. Então, você que tem algum familiar com alguma doença, uma diabetes, uma pressão arterial, e os avós também têm, os tios têm, tem que tomar cuidado, porque o que pode agravar o estilo de vida sedentário pode agravar essa doença e você também pode ter. Um jovem hoje pode ter, uma criança pode ter. Então, já existem muitos casos. Então, a sociedade hoje ela tem que estar mudando esse estilo de vida, né? Não é à toa que na mídia, sempre vem nas provas agora do Enem, sempre vem falando sobre atividade física, sobre sedentarismo, sobre obesidade, enfim, para que esse mal ele possa ser sanado, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora no próximo ponto, falar um pouquinho do sedentarismo na infância e na adolescência, tá? Então, alguns fatores que contribuem para esse sedentarismo, tá ok? A internet e os jogos eletrônicos, né, que são dois itens bastante hoje utilizados pelos jovens, pelos adolescentes, que perdem muitas vezes de estar praticando uma atividade física, de estar dentro de algum local que possa praticar uma atividade física, numa praça, ou seja, num clube, que possa estar iniciando em algum esporte, e estão muito ligados a esses jogos e internet, o que fazem com que eles gastem pouca energia, ou quase nada, tá? Só lá sentado no computador, jogando, acessando a internet por horas e horas, tá ok? Então são fatores muito ligados e podem vir atrelados numa pergunta também, falando sobre o sedentarismo na infância e adolescência. Vamos para o próximo ponto. Alimentação inadequada, que nós falamos, né? Esses salgadinhos, essas comidas que são industrializadas, muito fáceis, né? Muito rápidas, mas muitas vezes não saudáveis, tá? E que causa a obesidade, que nós falamos também, tá? Então nós vamos ver essa alimentação e a obesidade também como um grande fator para o sedentarismo na infância, como fatores que podem vir interligados, e aí a pergunta ser sobre o sedentarismo, mas falando um pouquinho de alimentação, falando um pouquinho da obesidade na infância. A violência urbana, né? Aí você vai perguntar, professor, por que a violência urbana ela está ligada ao sedentarismo? Hoje em dia, com o aumento da violência urbana, os espaços públicos eles estão sendo menos utilizados pela população, justamente pelo medo, né? O medo da violência urbana. Então esse medo faz com que a criança, por mais que ela more próximo a uma praça, que tem uma quadra, ela vá utilizar esses ambientes, tá ok? Então a violência urbana hoje também contribui muito para a falta de atividade física, para o sedentarismo na infância, tá? E a gente vai ver um último ponto também, que é bastante interessante, que é a diminuição das aulas de educação física escolar, tá? Então a gente pode perceber que de uns anos para cá, as aulas de educação física elas vêm diminuindo, tá? Principalmente quando chega no ensino médio, tá? Uma diminuição muito grande, tá? Nessa fase da adolescência, o que não deveria existir, né? O que deveria ser mantido ou aumentado essa prática da educação física na escola para acostumar já os jovens, tá? A ter uma vida saudável, a praticar alguma atividade física, algum esporte que ele deseje, como forma de manter a sua saúde, como forma de lazer, tá? Como vimos, não é só o corpo
tá? Que a atividade física ajuda a mente também. Então, desenvolve mais um raciocínio, tá? Então, a atividade física ela tem um benefício global, corpo e mente. E aí a gente vê no sedentarismo na infância quantos fatores nós podemos incluir nisso aí, tá ok? Então vamos um pouquinho falar sobre como combater o sedentarismo, tá? De maneira simples. Nós combatemos o sedentarismo com a alimentação saudável e balanceada. Alimentação saudável, frutas, verduras, carne também, peixes, ovos, enfim, de maneira adequada, de maneira que você possa estar com alimentos mais naturais, menos enlatados, menos industrializados, tá? E manter uma vida bem mais saudável. A gente sabe que o agrotóxico hoje, tá, na alimentação, ele é bastante encontrado. Então temos que procurar também alimentos com pouco agrotóxico para manter esse estilo de vida saudável e combater esse sedentarismo. E o próximo item que é praticar atividade física diariamente, tá? Então, essa atividade física ela não pode ser uma vez na semana, tá? De jeito nenhum. Só no final de semana eu vou fazer alguma atividade física. Não. Como a gente falou, o estilo de vida hoje é muito corrido. Se a gente não pratica atividade física no nosso dia a dia, isso vai afetar muito o nosso organismo, nosso corpo e nossa mente. Então, a prática de atividade física ela deve ser feita regularmente e diariamente de preferência, tá ok? Então, o combate ao sedentarismo ele é simples, com alimentação saudável e praticar atividade física. É voltar ao passado, voltar a um estilo de vida que se tinha antes, que se andava muito mais, que se locomovia muito mais, tá ok? Então, vamos dar uma passadinha aí para falar um pouquinho da importância da prática da atividade física, tá? Para combater esse sedentarismo. E a gente vê o primeiro ponto, a liberação de hormônios. São hormônios que vão trazer a sensação de bem-estar, a sensação de prazer, tá? Então, quanto mais a gente pratica atividade física, mais esses hormônios são liberados no nosso corpo, tá ok? Então, a liberação de hormônios ele é um fator importante que vai ajudar nessa prática da atividade física. No próximo ponto, nós vamos ver o combate e as doenças relacionadas com o sedentarismo. Tudo aquilo que a gente viu naquele ponto daquelas doenças, a atividade física ela vai combater. Então, é um fator muito importante para o combate do sedentarismo, a atividade física, ele é essencial. Próximo ponto, auxilia no desenvolvimento e manutenção de ossos e músculos, tá? Na fase da adolescência, da infância que a gente estava vendo, ele vai ajudar a desenvolver os ossos e os músculos, a atividade física. Na fase adulta e na fase já da terceira idade, nós vamos ter o quê? Essa manutenção, tá? Nós vamos começar a perder massa óssea e massa muscular. Então, com a prática de atividade física, essa diminuição ela é mais lenta ou às vezes até para, dependendo da quantidade, dependendo do tempo que a gente pratica atividade física, enfim. A atividade física ela é essencial para essa manutenção de ossos e músculos também, tá ok? E aí eu convido vocês agora a discutir duas questões, né, que podem cair no Enem. A gente vai ver uma questão aqui que já caiu no Enem, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, a gente vai vendo ponto por ponto como isso pode cair, tá? No Enem, o que a gente deve prestar atenção. Vamos dar uma olhadinha lá. A gente vê essa questão 9, Enem 2015. Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira que vem dos tempos do Império Romano. A amarelinha original tinha mais de 100 metros e era usada como treinamento militar. As crianças romanas então fizeram imitações reduzidas do campo utilizado pelos soldados e acrescentaram numeração nos quadros que deveriam ser pulados. Hoje, as amarelinhas variam nos formatos geométricos e nas quantidades de casas. As palavras céu e inferno podem ser escritas no começo e no final do desenho e marcado no chão com giz, tinta ou graveto. Tá? A gente vem um pouquinho falando de uma brincadeira, né, que originalmente era feita pelo exército romano, né, pelos soldados, tá? Tinha um caráter militar, um caráter de
treinamento, tá? E as crianças adaptaram e tornaram um caráter mais lúdico de brincadeira. E aí a gente vê, com base em fatos históricos, tá? Olha bem como começou a frase, com base em fatos históricos. O texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo de brincadeira. Nesse sentido, conclui-se que as brincadeiras comportam ou a caráter competitivo que se assemelha às suas origens, tá? Porque a gente começou a falar sobre isso. Não, ele não tinha caráter competitivo, ele tinha caráter de preparação física, tá? E depois mudou para um caráter de brincadeira. Então, essa primeira questão, letra A, está errada. Delimitação de regras que se perpetuam com o tempo também está incorreta. Por quê? A gente viu que a amarelinha ela tinha mais de 100 metros e foi adaptada às regras e não delimitada. Então, essa também está, letra B, incorreta. A letra C, definição antecipada do número de participantes, tá? A gente não viu em nenhum momento isso aí, nada de definir antecipadamente esse número de participantes. Então, também está incorreta. Objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam. Tá? Só que aí, essa questão estaria correta se estivesse falando só do início dele, mas não. Nós falamos aqui, ó, com base em fatos históricos, tá? O texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo de brincadeira. Então, quando ele fala do objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam, era no início. Então, ele passou por esse processo de adaptação, tá? Saindo do objetivo de aperfeiçoamento físico, de preparação física, para o objetivo de brincadeira com as crianças. Então, essa também está incorreta, a letra D. E agora a última letra E, possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada. Essa é a alternativa correta, tá? Ele pôde ser reinventado nesse contexto. Era um contexto de preparação física e foi alterado para um contexto de brincadeiras com as crianças, tá? Então, a letra E é a letra correta, tá ok? Vamos para a próxima. Questão 10, tá? Vamos dar uma olhada. Obesidade causa doença, o título da questão. A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a OMS, ligada à Organização das Nações Unidas. O problema vem atingindo um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo, e entre as principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. Segundo um médico especialista em cirurgia de redução do estômago, a taxa de mortalidade entre os homens obesos de 25 a 40 anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade em indivíduos de peso normal. O excesso de peso e de gordura no corpo desencadeia e piora problemas de saúde que poderiam ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de peso leva à cura, como no caso da asma, mas em outros, como o infarto, não há solução. E aí nós vamos para a pergunta dessa questão. O texto apresenta uma reflexão sobre saúde e aponta o excesso de peso e gordura corporal dos indivíduos como um problema, relacionando-o ao letra A, padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na sociedade requer corpos magros. Falso, né? A gente falando sobre saúde do corpo, e a letra A começa com o padrão estético, falando de estética, tá? Então a letra A está incorreta. Letra B, equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na autoestima das pessoas. Também está incorreta. A gente está falando de saúde, mas saúde física. Ele vem com equilíbrio psíquico, falando de saúde mental. Está incorreta. A letra C, quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas. Letra C está correta, tá? A gente viu isso durante toda a aula, tá? O surgimento de novas doenças crônicas está em um fator de risco também a obesidade, tá ok? Vamos ver as outras letras. A D e a E, o preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços sociais, tá? A gente não falou
dessa parte de preconceito. O texto não falou nada disso dessa parte social, então está incorreta. Letra E, desempenho na realização das atividades cotidianas, pois a obesidade interfere na performance. A gente não falou de performance, a gente não falou de atividade física como performance, como alto rendimento, tá? Então, também está incorreta. A letra correta é a letra C, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre sedentarismo e um abraço, até logo, tchau, tchau.